Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e eu estou aqui hoje para trazer para vocês um panorama geral, uma introdução ao livro de 1 Timóteo. Vamos lá? Esse livro é tremendo. Esta carta ela foi escrita por Paulo em torno de 64 depois de Cristo. Eu achei fabuloso o tema dela. Eu amo particularmente, né? Que são fiéis em Cristo. Tanto a carta de 1 Timóteo, quanto a de 2 Timóteo, quanto a de Tito, elas são chamadas de cartas pastorais. Por quê? Paulo está escrevendo as 3 cartas não direcionada para a congregação, mas direcionada à liderança. Aqui ele está falando diretamente com Timóteo. Sabe, Timóteo, ele foi alguém que me chamou muita atenção, porque olha, ele era filho de mãe judia e de pai grego, ele era um rapaz extremamente jovem e inexperiente, e por causa disso, ele não era uma pessoa que você batia o olho e achava que ele era recomendável para o cargo, né? Ele era jovem, isso fala em 1 Timóteo 4,12, ele era de temperamento tímido, isso vai falar em 1 Timóteo 4,14, e ele era de saúde frágil, 1 Timóteo 5,23, né? E eu achei isso muito interessante, porque do ponto de vista humano, alguém que é tímido, jovem demais, inexperiente, e ainda ele tem uma saúde frágil, nós olhamos para este menino e nós não olhamos para ele com o mesmo olhar que se olha para o grande Paulo. Nós não olhamos para ele e achamos que ele pode ser alguém que tenha a capacidade de ser o sucessor de Paulo. Mas, aos nossos olhos humanos, aquilo que nós achamos loucura, na maioria das vezes, nos olhos de Deus, ele diz: sou eu que estou chamando e capacitando. Nós começamos sempre a olhar o que nós não temos, o que nós não podemos, o que nós não somos capacitados, mas isso não fala a nosso respeito. Isso fala, o nosso chamado, ele fala a respeito daquele que nos chamou, daquele que liberou a palavra sobre a nossa vida. Timóteo, ele foi chamado pelo apóstolo Paulo de filho na fé. Ele foi muito próximo do apóstolo. Ele foi um discípulo do apóstolo, o que tornou as suas limitações físicas nada, porque ele aprendeu com o apóstolo Paulo como liderar uma igreja, né? Timóteo foi deixado por Paulo à frente da grande igreja de Éfeso, uma igreja extremamente importante na época, grande, não era uma igrejinha pequena, e ele estava se encontrando ali em alguns momentos, sem saber muito bem o que fazer, talvez até desanimado, e Paulo escreve então essa carta para ele, para incentivar, para direcionar, para dizer para ele como ser líder de uma igreja. E esses escritos ficaram para nós, para nos ensinar a cuidar da igreja do Senhor, porque a igreja não é nossa, ela é do Pai, né? E aqui eu quero deixar 2 versículos chaves para vocês que diz assim, versículo 3, capítulo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ali eles estavam tendo um tempo onde tinham muitos gnósticos vindo trazer falsas doutrinas, querendo ganhar dinheiro por meio da religião. Infelizmente, nós vemos ainda hoje em dia isso, né? Mestres ensinando muitas coisas erradas, fora da palavra de Deus, e ele então está combatendo, dizendo ali, ensinando para Timóteo como ele deve lidar com cada situação dessa, né? Porque a igreja é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, e ela é coluna e baluarte da verdade. Mentira não cabe ali. E o outro versículo-chave é o versículo do capítulo 4, versículo 12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Ninguém despreze a tua mocidade. Nós devemos tornar-nos padrão dos fiéis. Quando as pessoas olham para nós, será que elas estão enxergando o padrão de fidelidade em nós? Né? Será que quando as pessoas olhavam para Timóteo, elas poderiam imitá-lo? Porque Paulo diz, né, para imitar a ele mesmo, porque ele era o imitador de Cristo. Então, se Timóteo imitava Paulo, ele deveria ser então um padrão. E nós? Que tipo de padrão nós estamos sendo para as pessoas à nossa volta? Que tipo de padrão que as pessoas olham para nós e enxergam? Que tipo de Bíblia as pessoas leem quando olham para a nossa vida? Porque muitas pessoas não leem a Bíblia. Mesmo dentro da casa de Deus, mesmo pessoas que já são cristãs há anos, elas não têm o costume de leitura e estudo bíblico. Mas elas têm muito costume de ler a nossa vida. E que eu e você sejamos uma leitura de padrão bíblico, uma leitura de padrão cristã, uma leitura de padrão de fidelidade de Deus, sabe? Que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam em nós Cristo. Que elas olhem para nós e falam: se eu copiar a ela, eu estou parecida com Cristo. Em nome de Jesus. Essa é o meu desejo e a minha oração à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Esta primeira carta e a segunda carta que ele deixa, né, essas epístolas que Paulo deixa para Timóteo, ela tem como objetivo deixar instruções apostólicas, instruções de um homem que fundou a igreja para os gentios. Ele foi o maior fundador de igrejas que nós tivemos e ele deixa instruções ali de como a igreja deve ser, de como o apóstolo, ele não é só o fundador da igreja, mas ele tem vários tipos de dons, né? Ele carrega com ele o dom de ensino, o dom de pregar, o dom de evangelista. Então ele vai deixando ali para ele como que a igreja deve ser, porque dentro dos dons que ele carrega, ele tem uma capacidade dada por Deus de organizar essa igreja de maneira que ela realmente venha a dar frutos e funcionar como o Senhor espera que ela funcione. As divisões que nós encontramos aqui, né, a gente sempre deixa as divisões para facilitar. Capítulo 1, ele traz instruções relativas à doutrina. Capítulo 2 e 3, ele traz instruções relativas ao culto público, como ele deveria ser, né? Capítulo 4, instruções relativas aos falsos mestres. Era uma das piores coisas que estavam acontecendo ali, um dos principais perigos, porque os mestres falsos ensinam falsas doutrinas, nos levando por falsos caminhos e nos condenam então a essa morte eterna, aqueles que neles confiam, né? Capítulo 5, instruções relativas à disciplina na igreja. Você quer saber qual deve ser as disciplinas dentro do corpo de Cristo? Está ali no capítulo 5. E o capítulo 6 traz instruções pastorais. Né? O pastor verdadeiro, ele tem cheiro de ovelha, ele está no meio das ovelhas, ele cuida, ele busca as ovelhas no aprisco, no perigo, ele tira a carrapicha, ele tira a lã, corta as lãs dela, deixa ela novinha em folha. Esse é o verdadeiro pastor. Ele traz ali algumas instruções pastorais para direcionar Timóteo e glória a Deus para nos direcionar também para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse livro fale muito ao seu coração. Quem sabe desperte em você aí uma chama de Deus para mostrar que você talvez tenha um chamado pastoral, como tinha Timóteo, de cuidar de um povo de Deus, né? Esse chamado que desperta e queima às vezes o nosso coração, ou quem sabe olhar ali os falsos mestres e dizer: não, eu quero ser uma verdadeira mestre na palavra do Senhor, ensinando a verdade do Senhor. Quem sabe esse livro desperte algo a respeito do seu chamado no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.